Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 9 de abril de 2020. A gente vai trabalhar na aula de hoje o desenho da elevação daquele exercício da Vila Arqueia. Se vocês estiverem com a maquete daquele exercício, vocês vão acompanhar ou ter uma visualização também a partir daqui. Que a gente vai fazer o desenho e depois a gente vai colocar a árvore, depois a gente vai trazer aqui o desenho para prancha e gerar um PDF. Essa aula está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar aí a gravação para vocês. Então, por que eu abri aqui? Olha, para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Aquele desenho que é o desenho final, que a gente pretende ter como desenho final, é esse daqui, tá? É uma fachada. É um desenho de elevação ou fachada, que a gente chama de arquitetura, que ele é uma projeção, lembra lá das projeções, aquela aula de projeção que a gente falou, né? É uma projeção desses volumes num plano. Em qual plano que a gente vai projetar? Então, a gente vai considerar um plano como se fosse um plano aqui, ó. Eu vou desenhar um plano aqui só para ficar um pouco ilustrado o que eu quero fazer, tá? Então, é como se eu tivesse um plano, tá? E como se eu projetasse as linhas, como se eu projetasse, por exemplo, aqui, ó, como se eu fosse pegando cada linha aqui da minha construção e fosse levando cada linha da construção perpendicularmente a este plano. Então, se eu fizesse isso, por exemplo, aqui nessa primeira, é como se eu estivesse olhando a partir deste ângulo. Dá para entender isso? Eu vou pôr um pouquinho maior aqui, ó, tá? Então, projetar é isso daqui. Fazer a projeção ortográfica é isso. O desenho de fachada é como se eu tivesse, é isso que eu vou desenhar. E para eu chegar nesse desenho, o pensamento que eu tenho que ter é que todas as linhas, né, todos os pontos, eles vão tocar o ponto, e desse ponto ele vai perpendicularmente lá ao nosso plano de projeção. Então, esse volume que eu tô sinalizando aqui, ó, então, o que acontece? Se eu pegar esses pontos daqui, da parede, e jogar esses pontos da parede no plano, o que eu teria? Eu teria um desenho, aqui embaixo eu teria essa linha, que chegaria aqui Mas essa linha aqui, ela cruzaria aqui em algum ponto, né? E o desenho que eu teria aqui de frente seria esse desenho daqui, né? Então, a lógica é pegar cada um desses elementos arquitetônicos e fazer a projeção aqui nesse plano. O resultado, olha, vai ser este daqui, em que eu tenho as linhas aqui da parede e as linhas aqui da cobertura. Então, esses pontos, isso que é importante entender, esses pontos, que eu só pus a perspectiva aqui para representar, esses pontos daqui, eles nascem, ou seja, eles estão alinhados, ó, os pontos da parede estão alinhados com esse tracejado, a parede está alinhada com esse tracejado, então isso que é importante entender primeiro. A cobertura, ela está alinhada aqui, né, na cobertura, o telhado, ele está alinhado aqui pelo canto, então no desenho também ele vai aparecer aqui no cantinho. Então, é isso que vai acontecer. Eu vou começar a desenhar por esse volume, é como se a gente fosse esquecer temporariamente os demais volumes, tá? A gente esquece um pouco esses de trás e a gente vai se concentrar nestas projeções. Então, vejam que quando eu olho essas projeções de cima, o que eu tenho são as linhas passando por esses pontos, pelos pontos do telhado e pelos pontos da parede. É por aí que a gente vai começar. Eu vou pegar aqui o meu desenho, né, de elevação e
junto com ele vai ter uma outra informação, qual é? Essa informação de altura, de distância dessas linhas, essa informação eu vou ter lá no PDF de vocês. Então, essa linha do terreno seria a cota 0, né? Seria o nível 0. Daqui até aqui eu tenho 305, tá vendo? Que é o nível aí do superior, que vai pegar aqui essas pontas de telhado. Aqui em cima eu tenho 540, que é a cumeira. Tá vendo que tem dois volumes que tem A e A, que são as cumeiras mais baixas, os cumes mais baixos. E o B é o cume mais alto. Então, esse cume mais baixo aqui tá a 540 e o cume mais alto a 620. Essas linhas vermelhas aqui, elas estão me dando o parâmetro das alturas dos elementos. E as linhas que eu puxar lá de cima, lá do desenho da vista superior, vão me dar os parâmetros de largura desse elemento. Então, eu vou começar desenhando este elemento aqui. Começar por essa. Reparem que esse elemento, ele não tem, isso daqui é uma varandinha, né? Ele não tem nenhuma varanda aqui na frente dele. Então, é um elemento que vai se estender até o nível do chão, a nível do terreno, que é essa primeira linha. Então, veja que a parede ela vai encontrar o chão e a altura dela vai acontecer em função do que a gente vai desenhar ali. Então, a gente vai começar a desenhar para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que eu faço, vou ver minhas camadas, meus layers. As minhas camadas, elas, por enquanto, eu tenho essas apenas, né? 0, achura, projeção, vista 1, 2 e 3. Conforme eu for trabalhando, eu posso renomear, eu posso acrescentar outras camadas. E eu vou, então, começar pensando neste primeiro volume aqui, tá? Então, para começar, eu vou preparar o meu desenho criando linhas aqui, que são linhas em qualquer ponto. Eu vou criar uma linha horizontal. Essas vão ser as minhas referências de altura. E eu vou, então, reproduzir esses tracejados aqui, essas linhas de referência de altura, com as distâncias que ela tem. Então, esse seria o terreno. Eu vou dar um deslocamento, ou seja, offset de 20. Depois eu vou dar Enter para sair e entrar novamente no comando deslocamento. E vou dar uma distância de 305, sendo que 305 é a distância do terreno até lá em cima. Então, eu vou dar Enter para sair e Enter para entrar de novo. A próxima distância é 540. E 540 a partir do zero, o que eu estou considerando zero, que é o meu terreno. E a outra é 620 a partir do zero. Se eu quiser, eu posso, para essas linhas, ou colocá-las na camada projeção, só para elas ficarem tracejadas, pode até ser, momentaneamente eu posso fazer assim. Deixá-las aqui na camada tracejada. Então, eu tenho aqui, ó, o nível do meu terreno. Essa eu não vou deixar tracejada, essa eu vou deixar bem diferente, porque é o meu nível de terreno. Até posso prolongar lá um pouquinho para cá. E os outros níveis eu deixo lá, porque eles vão me orientar o meu desenho. A camada 0 eu vou usar como camada auxiliar. E eu vou começar, então, a somente observar este volume. Para eu desenhar este volume, então vamos começar pelo telhado, que o telhado eu tenho lá uma indicação. Eu vou com o comando linha inf, que é a linha infinita, eu vou escolher a opção V, Enter, que é vertical, e vou construir 3 linhas aqui, ó, nos pontos em que o telhado finaliza. Esses pontos que o telhado finaliza, para vocês verem aqui, ó, então eu marquei, ele vai dar nesse ponto e nesse ponto. Esses dois pontos, eles estão na linha 305. E esse último ponto, ele está na cumeira mais alta. Então, feito isso, olha, eu encontrei os meus 3 pontos, ó. Eu tenho esse ponto e esse ponto. Então, eu tenho o contorno de fora. Aqui, ó, o que eu desenhei foi essa linha e essa linha.
A partir dela, então, eu vou fazer a espessura do telhado, que aqui eu pus com 30 centímetros. Então, eu tenho essas duas linhas, e aí com o próprio comando deslocamento ou offset, com a espessura de 30, eu vou então fazer aqui, para eu ter o desenho, pegar aqui na última, olha, para fazer aqui, eu começar pelo desenho do meu telhado. E aqui era o concorde, né? O concordância, que em inglês chama fillet, que é o F enter em inglês, e aqui é o concorde. Feito isso, eu tenho as linhas que correspondem ao desenho do meu contorno aqui desse telhado. As linhas do contorno desse telhado eu vou jogar na camada vista 1. Por quê? Porque é a camada dos objetos mais próximos. Então, se eu voltar aqui, olha, eu vou ver que o que eu desenhei foi a projeção deste elemento, como se ele estivesse encostando aqui, ó. Foi isso que eu desenhei, né? Então, eu tenho aqui a primeira linha definitiva, vamos dizer, do meu trabalho. Para eu fazer a parede, eu tenho que considerar, eu posso apagar essas linhas infinitas e desenhar outras, né? Ou simplesmente mover outra linha. Mas a parede, ela vem até aqui, ó. Tá vendo? Ela vem até aqui e até aqui. Porque ela vem um pouquinho para dentro do telhado. E aí, aqui eu consigo visualizar até onde vem a minha parede. Então, eu vou desenhar, só que eu já vou desenhar com a linha vista 1 aqui, ó. Como é que eu faço uma linha já no layer correto? Se eu tiver aqui no layer vista 1 for o layer ativo, na hora que eu desenhar a linha, ela vai ser desenhada com a cor e o layer já definitivo. Então, como essas linhas eram linhas auxiliares, eu posso apagar. Então, eu tenho o desenho da parede e o desenho do telhado aqui na projeção frontal, que é esse primeiro desenho aqui. Agora, a gente vai partir para o desenho desse segundo objeto. Se eu olhar, olha, de frente assim, ele também tá... Aqui ele está sendo projetado frontalmente e esse objeto está sendo projetado lateralmente. Então, também é um pouco fácil eu identificar a altura desse objeto. A altura lá daquele cume. Então, ele vai ter a largura desse objeto, vai corresponder à largura aqui desse telhado. Então, se eu olhar de cima, olha, o que eu vou ter, então, vai ser linhas que vão desse objeto para chegar nesse plano que eu vou utilizar, né, como plano de desenho, que na verdade no meu CAD ele tá mais embaixo, porque eu preciso de um espaço para desenhar, ele tá mais aqui, mas o raciocínio é o mesmo, ou seja, é como se eu projetasse raios nesse objeto para encontrar aquele plano. Então, olhando de cima, esses raios eles funcionam como linhas paralelas verticais. E assim como eu fiz desse lado, é isso que eu vou fazer ali naquele outro objeto. Eu vou passar essas linhas e nas paredes as linhas vão ficar um pouco mais para dentro, porque eu tenho as paredes aqui uma diferença, né, de posicionamento das paredes, elas ficam um pouco mais deslocadas do que esse telhado externo. Aqui agora a gente vai se concentrar apenas nesse elemento arquitetônico, tá? Nesse objeto. E a gente tem que prestar atenção que existe um detalhe que não tá lá na maquete do SketchUp. Na frente desse objeto existe esse piso que se estende aqui. Esse piso, ele tem, vamos ver lá no CAD como é que fica, olha, seria essas linhas aqui. Então, ele está alinhado na sua altura com o piso interno da casa. Então, eu estou no terreno, estou andando no terreno, eu tenho um degrau para chegar neste piso. Portanto, quando eu olho esse bloco aqui de frente, eu vou ver parte deste degrau, vou ver o espelho desse degrau, a altura desse degrau que está acontecendo aqui, ok? E é isso então que a gente vai começar a desenhar. Lá no meu desenho, então, eu vou lá na linha infinita vertical, agora eu pus no layer 0, linha infinita vertical, vou colocar uma na ponta do telhado e vou colocar outra na outra ponta do telhado.
Aqui eu não, é diferente. Aqui eu tinha o cume do telhado voltado para mim. Aqui ele está lateral. Então eu não preciso marcar o cume do telhado porque eu já sei que o cume daquele telhado é o cume do volume A e B. Então o cume A tem essa altura. Eu venho aqui, vou desenhar a vista 2 porque o objeto está um pouquinho para trás. Eu vou desenhar uma linha que vai representar aqui o cume do telhado e o telhado até essa altura. Então, o que acontece aqui, ó? Vou desenhar a última linha. Vocês entenderam por que fica um retângulo? Olha, vamos voltar lá no nosso sketch, né? Então, quando eu olho um plano inclinado e eu olho esse plano inclinado de frente, esse plano inclinado, olha, ele se torna um retângulo, né? O que eu visualizo é um retângulo bem direitinho, tá? Não importa que ele está inclinado, o que importa é o desenho que ele faz quando eu projeto os 4 pontos. Então, se esse ponto e esse, eles estão no mesmo alinhamento, quando eu olho lá, este é o desenho daquele objeto projetado. Então, quando eu olho no meu desenho, o que eu olho é um retângulo. Esse desenho, esse retângulo que eu criei, ele está exatamente sobreposto àquele de trás, porque ele é a projeção. Assim como aqui embaixo também é um retângulo, né? Se eu projetar essas laterais do volume, eles vão ser projetados ali. Então, vou voltar lá no CAD. Essa altura eu consigo pegar por aqui, ó. Se eu pegar essa altura, e aí eu vou dar um aparar, esse tracinho, olha, o ponto de baixo dele é a mesma altura do ponto de baixo desse telhado. Então, eu consigo pegar aquele ponto como referência de medida. Entendido isso? E aí, como é que eu faço a parede? A mesma coisa. Eu vou jogar uma linha infinita vertical, pegando do ponto da parede. Ó. Esse tracejado é a projeção da parede. A parede vem até aqui, ó. Então, eu venho a parede. E até onde vai a parede? Então, se eu for desenhar aqui a parede, desenhar uma linha da parede, eu não vou fazer como eu fiz naquele primeiro volume, eu não vou fazer até aqui o terreno. Porque na frente da parede tem aquele piso. Então, eu vou fazer nessa altura do alinhamento do piso interno. Porque aqui eu ainda vou ter uma outra representação de um outro elemento. Para eu conseguir representar tantos níveis, talvez vista 1, 2 e 3 seja muito pouco. Né? Tantas profundidades, vista 1, que são as linhas mais próximas de mim, vista 2 e vista 3, talvez seja pouco para eu dar conta de tudo que eu preciso. Então, eu vou criar, na verdade, mais 2 camadas. Eu vou criar o vista 4 e vista 5 e vou deixar o vista 5 como sendo a mais fina. A vista 2, eu vou mudar a cor dela para essa, olha. Eu vou usar as cores, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou usar essas 5 cores. Ao invés de eu fazer apenas 3 camadas, eu vou fazer 5, porque eu tenho mais flexibilidade de gradações. Aqui era a vista 1, certo? Então, aqui eu vou colocar a vista 3, já vou explicar por quê. Porque a vista 2 eu quero que seja aquele desenho do piso. Esse piso externo, que eu acho que não está desenhado aqui, mas ele seria um piso assim, ó. Se eu fosse desenhar aqui com uma altura de 20 centímetros, olhando de frente, ó, esse seria o piso, aquele piso que eu estou representando. Se eu olhar esse piso de frente, o que vai acontecer? Olha só, olha o que vai acontecer. Tá? Então, eu vou ver um retângulo aqui. O nível do terreno seria esse nível de baixo. Então, vejam que aquele primeiro volume, a parede veio até mais embaixo. E nesse volume do lado, a parede veio apenas até a altura desse pequeno piso que eu tenho aqui, ó. A parede não vai até lá embaixo, ela para aqui, porque aqui passa a ter este piso. Então, foi isso que eu desenhei, ó. Este piso tá aqui, essas duas linhas representam aquele retângulo do piso.
Se eu quiser, posso até pôr uma achura. Eu vou colocar uma achura sólida aqui, só para vocês entenderem o que eu tô falando daquele piso. E a parede vem só até a altura daquele piso. Aquele piso que eu desenhei aqui no SketchUp, esse piso. Visto de frente. Então, eu tenho aqui esse segundo desenho. E se eu quiser, eu posso também colocar uma achura aqui para fazer o telhado. E posso dar aquele propig, que é o match properties, né? Que é o copiar propriedades. Já me dá essa impressão do telhado. Então, olha, a gente já fez esse segundo, já fez o primeiro, agora falta fazer o terceiro. Este terceiro, ele tem uma particularidade que é o que? Se eu olhar aqui, ó, ele não tá perpendicular ao meu plano. Enquanto fazer esse primeiro foi fácil, porque eu só puxava aqui, esse daqui foi fácil, porque eu só puxava lateral, e esse daqui já é um pouco mais complexo de entendimento, porque se eu projetar as linhas dele, ó, então eu vou pegar aqui a minha trena, vou pegar só essa parede aqui, esse cume, pegar só esse lado da direita aqui, ó. Se eu projetar aqui para frente, o que eu vou ver, eu vejo um pouco de lado, né? Vamos dizer assim. Esse objeto ele não tá frontalmente para mim. Então eu preciso lidar com essa situação. Eu preciso desenhar primeiro essa primeira parte para depois lidar com a outra parte. Mas o resultado final, de qualquer jeito, vai ser esse daqui. Como é que eu vou fazer aqui então? Ó, só para vocês verem como é que vai ficar no final. Então eu vou considerar primeiro o telhado. Eu vou me concentrar em desenhar o telhado primeiro, depois eu faço a parede. Para fazer esse terceiro volume, a gente tem que entender que ele é uma projeção daquele volume, que ele não está nem frontal, nem lateral. Não estou nem visualizando ele frontalmente nem lateralmente, eu estou visualizando ele a 45 graus. E para compreender como que esse desenho vai acontecer, eu tenho um desenho aqui que eu fiz para vocês entenderem como que seria a vista frontal desse desenho. Se eu olhasse esse bloco frontalmente, eu teria aqui a altura do cume desse volume, ele viria até o chão, e eu teria aqui as linhas infinitas que dariam o direcionamento da posição aqui deste ponto do telhado e as outras linhas infinitas que dariam este posicionamento aqui das paredes. Eu preciso deste desenho porque eu tenho aqui uma distância de 30 centímetros entre essas duas linhas, porém, quando elas são projetadas, eu não tenho esses 30 centímetros, não são mais 30 centímetros. Então, vocês vão ver como é que isso vai acontecer. Eu vou pegar essa distância e vou anotar essa distância aqui, ó, que é 38,7468. Essa distância que eu vou utilizar lá na produção do meu desenho. Para eu começar o meu desenho, então, eu vou fazer as linhas infinitas, verticais, primeiramente aqui, para fazer esse triângulo do telhado. Primeira coisa, eu vou fazer o triângulo do telhado, que eu tenho a altura desses pontos e a altura do cume. Então, eu venho aqui, vou pegar o layer linha vista 4 e vou fazer. Esse telhado tem este cume e a sua linha vem até aqui, até essa altura, né, do final do telhado. Aquela distância vertical que eu mostrei para vocês, que era 38,7468, equivale a esta distância aqui. Eu vou fazer uma linha aqui de 34,7468. Então, esta linha vertical, ainda que ela seja projetada, ela vai ter o mesmo tamanho na projeção. Então, essa linha, como ela está inclinada, ela não vai ter o mesmo tamanho na projeção. Porém, essa linha vertical, sim. Portanto, como eu já peguei essa medida daquele desenho que eu realizei aqui, a medida desta altura, ela permanece, que é uma linha que acontece aqui. Então, a medida dessa altura aqui, eu transpus para cá, 38,7468, e aí então eu consigo copiar esta linha para este ponto aqui. Eu vou copiar esta linha e vou medir também
a distância deste ponto de baixo até em cima, 23,2277. 23,2277 vai me dar a posição desse segundo ponto do telhado. Então vejam que aqui não fica 90 graus. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Se vocês quiserem, como vai ser um desenho simétrico, vocês podem usar o comando mirror, ou seja, espelhar. O comando espelhar funciona do seguinte modo, ó, esta linha e esta linha eu seleciono, Enter, clico em dois pontos que vão dar a linha do espelho, que então são dois pontos que formem esta vertical, e ele pergunta, vai excluir os primeiros objetos? Eu vou pôr não. Então ele faz uma cópia espelhada daqueles dois objetos que eu selecionei. Então eu já tenho aqui a projeção desse telhado. O que eu preciso marcar também é até onde vai a minha cumeira. Minha cumeira vai até aqui. Marcando até onde vai minha cumeira, eu posso copiar esta linha aqui. Construo esta outra linha aqui da cumeira. E aí, então, eu tenho todas as linhas do telhado. Desenho esta e desenho esta. Então, o meu telhado, ele já está desenhado. O que eu preciso agora é marcar as linhas da parede. Então, quais são elas? Com a linha infinita vertical, eu marco aqui a posição da parede, onde é o cume da parede e essa outra linha da parede. Então, as três linhas da parede. Então, marquei a primeira, o cume da parede. Eu vou ter que marcar uma linha para levar do telhado até o cume, o quanto que a parede vai ali para dentro, para que eu consiga copiar esta linha aqui, até aqui, para achar a posição da parede. Então, a parede, ela vai fechar aqui, ó. Ela vai chegar até o chão, e essas três linhas que eu desenhei, elas vão ser no vista 4. Então, eu já desenhei as linhas da parede. Essa linha foi só para fazer essa transição, para eu achar onde seria o cume da parede. Então, essa seria a minha parede e a minha linha do telhado viria até aqui. Pro Pig, eu transponho as propriedades dessa linha para cá. Então, eu tenho aqui o desenho da minha elevação. Bastando agora preencher com as achuras, eu vou produzir uma achura aqui desse telhado. Eu vou copiar as propriedades daqui para cá, porque é mais fácil, né? E aí eu venho aqui, eu só altero o ângulo. Como tá um pouco inclinado, eu vou reduzir um pouquinho esse valor aqui para a achura ficar um pouquinho mais junta. Eu vou produzir com o comando achura também, eu vou colocar a achura aqui nessas laterais para melhorar a visualização desse telhado. Pronto, eu tenho o desenho do meu bloco realizado e agora a gente procede ao desenho desses elementos de janela. Eu poderia primeiro representar, vou dar um deslocamento aqui, ó, representar, sei lá, 12 centímetros, uma estrutura, se eu quisesse representar a estrutura dessa cobertura, para depois fazer aqui a minha janela. Seria até mais certo fazer assim. Vou deixar essas linhas de parede que estão à frente, essa estrutura eu vou deixar numa linha amarela, e aí dentro dela então que eu teria as minhas portas, né? Se eu desenhar aqui, ó, é como se isso fosse uma folha. Essa folha ela vai ter, lembra que eu falei do trespasse? Deixa eu fazer primeiro, daí depois eu explico. Eu vou puxar 3,5 para cá, para eu então poder fazer o deslocamento de 7. Copio isso daqui para cá e aonde eles se encontram. O desenho da porta seria assim, ó, como se fosse porta de correr, tá? Eu veria o trespasse. Aqui eu pus 12, tá? Como se fosse uma estruturazinha aqui. E aí eu pus 7 nas janelas, exato. Só para entender esse comandinho aqui que eu dei, que eu não expliquei ainda, é o esticar. Então, como é que funciona? Olha, eu tenho um objeto qualquer. Então, o comando esticar tá aqui, ó. Esticar, ele funciona assim, tá? Eu tenho que olhar todos esses pontos aqui do objeto, as extremidades das linhas do objeto. E aí, o comando esticar funciona assim.
Eu dou da direita para a esquerda, eu seleciono uma quantidade de pontos desse objeto. Então, eu selecionei todos esses pontos, inclusive esses daqui. Ele vai esticar o objeto apenas puxando aqueles pontos que eu peguei. E aí eu posso mandar esses pontos para qualquer lugar. Eu posso esticar esse objeto do jeito que eu quiser. Então, às vezes, quando eu quero ampliar um pedaço do objeto, eu uso esse comando. Se ao invés disso eu selecionasse assim, ó, selecionasse apenas pegando esses pontos da direita aqui, o que aconteceria? Ó? Ele esticaria, porém ele manteria daqui para cá do objeto intacto. Eu também poderia fazer assim, ó, esticar e selecionar apenas aqui esses pontos do meio. Enter. E aí olha o que ele faz. Ele não mexeria nas extremidades e deslocaria apenas aqueles pontos ali do meio. Então, o segredo desse comando é aonde eu vou capturar o ponto, tá? E foi isso que eu fiz. Eu tinha um desenho do retângulo que ia até a metade e eu queria que essa lateral do retângulo ficasse 3,5 cm para a direita. Então, eu dei o esticar, selecionei apenas esses dois pontos aqui, Enter. Peguei o objeto e eu não preciso pegar no objeto, eu posso clicar em qualquer lugar aqui, desde que o F8 esteja ligado para não perder a horizontalidade. E aí eu digito 3.5, ele anda 3.5 essa linha daqui do objeto para a direita. Eu acho que eu não esqueci de nada, deixa eu ver se eu esqueci. Agora eu posso brincar um pouco com as achuras, né? Aqui no AVA tem uns arquivos aqui na aula K16, tá? Um arquivo chama Árvores de Curitiba Simplificada. Aí, cobertura e elevação é esse que você falou, né, Laísa? Então, esse Árvores de Curitiba Simplificada isso é fruto de uma pesquisa, de iniciação científica que eu orientei, e um dos frutos da pesquisa foi esse arquivo. Mas é bem legal esse arquivo porque ele foi feito baseado justamente nas árvores que existem nas ruas de Curitiba. Não é um conjunto aleatório de desenhos de árvores genéricas, tá? São exatamente as árvores que são mais encontradas nas ruas de Curitiba. Então é legal porque se você vai fazer, por exemplo, o levantamento de um trabalho ou de um terreno, vocês vão fazer projeto da faculdade que é na cidade de Curitiba, vai ter uma árvore em frente, né? Então, o ideal é que vocês representem a árvore da espécie que ela é, né? E que assim vocês vão conhecendo também as árvores mais presentes aqui na cidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma cibipiruna, né? Se eu der Ctrl C aqui nesse arquivo, essa árvore ela já foi feita todo no Layer 0. Tá? Isso depois numa aula de blocos a gente vai entender melhor. Se eu tiver aqui, eu posso criar uma camada nova chamada vegetação. E essa vegetação eu vou colocar uma cor, que pode ser uma cor verdinha aqui. Eu vou dar o Ctrl V e aí essa árvore ela vai aparecer aqui grande. Aí você me fala, nossa, ela tá grande, que tamanho que ela tá? Bom, essa árvore aqui, ó, ela tá com 25 metros, mais ou menos. Tá? Daí tem que ver se a espécie que você está utilizando é uma espécie de grande porte ou não. Tem algumas árvores que têm realmente esse tamanho. Então não é para chegar lá e diminuir o teu trabalho, tá? Então aqui no caso, como a gente está com uma construção que é uma construção de pavimento único, é uma construção pequena, vamos pegar uma árvore pequena aqui, sei lá, um jacarandá mimoso. Então, se eu levar um jacarandá mimoso para lá, ele já vai ter um porte menor, né? E aí eu posso colocar ele aqui na camada vegetação e trazer ele para cá. Então, isso daqui funciona como os componentes de SketchUp, que a gente vai ver depois. Ele é um objeto fechado, é um objeto que tem nome, o objeto é um bloco. A gente vai ter uma aula específica sobre blocos. Por enquanto, a gente precisa saber que eles, sendo desenhados na camada 0, quando você insere no teu trabalho, ele assume as propriedades da camada que você coloca esse objeto. A gente vai aqui montar a nossa
prancha, fazer de novo aquele processo da prancha, eu vou apagar o layout, eu vou lá nas configurações da página, vou modificar essa página, vou colocar Primo PDF ou Microsoft to PDF se a não for maior que A3, eu vou pôr A4, vou pôr na vertical, 10 igual a 1, porque a minha unidade de desenho é centímetro e 1 centímetro, ou seja, uma unidade são 10 milímetros. Aqui, estilo de plotagem, eu vou pôr ACAD, depois eu vou ajustar as espessuras, eu vou pedir para exibir os estilos de plotagem, para que eu consiga visualizar os meus estilos de plotagem aqui na visualização do layout, e eu vou criar a minha viewport. Eu vou criar o meu visor, que MView em inglês, e se for em português é vista. Eu acho que é isso, enter, tá? Então ele cria uma vista do tamanho completo da folha. No caso, eu não quero que minha vista fique na camada vegetação, vou pôr a minha vista na camada 0. E aí a gente vai ter aqui o desenho. Ele não está aparecendo em escala, ele vem no zoom total aqui na folha. E aí o que eu vou fazer é dar 2 cliques na vista. Se eu der 2 cliques na vista, eu entro dentro da edição da vista. Vou pôr um para 200. Se vocês não tiverem a opção para 200, vocês vão ir personalizar e adicionam uma nova escala. Então eu vou criar uma escala como se fosse um para 200 aqui, 200 de novo. E aí é simples, é só você escrever 1 igual a 200. Ele já vai criar a escala 1 para 200 para vocês, tá? E aí essa escala, ela vai ficar disponível aqui, 1 para 200 de novo. E aí basta você posicionar aqui. E na hora que tiver um produzente de novo, presta atenção se não saiu da escala, trava o cadeado. Tudo isso foi o que a gente fez aula passada. Aqui agora a gente vai conferir as espessuras e os tracejados. Então eu falei para vocês de algumas variáveis aqui de tracejado, PS, LT Scale, para deixar como 0 desligado, e o MS, LT Scale, para deixar como 0 desligado. Quando eu faço isso, eu consigo desvincular o cálculo do tracejado com a escala aqui da plotagem. Então, ele passa a mostrar o meu tracejado normalmente. E eu vou agora organizar alguma espessura que eu achei, né, que eu possa achar que não esteja adequada, eu vou conferir lá. Aqui, como eu já tinha mostrado na aula passada, ele já ficou todo configuradinho. Mas como que seria a configuração? A cor vermelha será preta no papel e 0,1 na espessura. A cor amarela será preta no papel e 0,2 na espessura. A verde será preta no papel 0,3 na espessura. A 4 preta no papel 0,4. A 5 preta no papel 0,5. As demais cores, elas vão, a 6 também, só que eu não estou usando a 6. As demais cores, eles vão utilizar a cor do objeto. Então, todas as cores vão utilizar a cor do objeto e a espessura da linha do objeto, que é a espessura padrão. Então, o que eu vou querer modificar aqui? Por exemplo, essas linhas aqui, que são linhas, principalmente essas aqui, que tá como projeção, mas eu gostaria que elas aparecessem de uma outra cor no papel. Não gostaria que elas ficassem como pretas, eu gostaria que elas ficassem como vermelhas, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou forçar, ao invés delas terem a cor delas aqui nas propriedades da linha, ao invés delas terem a cor por camada, eu vou atribuir uma cor específica. Eu gosto de usar a cor 13 para isso, então já explico por quê. Ao invés de pegar uma cor qualquer, eu vou pegar uma cor pelo número dela, 13. A cor 13, por que eu vou pôr uma cor que eu consiga identificar o número? Porque aqui nas propriedades de cor, espessura, eu quero não só definir a cor para usar a cor 13 para ser plotada na cor 13, tudo bem, mas eu quero que ela apareça mais fina, eu quero que ela seja 0,1. Eu tô achando que ela ficou muito grossa, então eu quero que
as coisas desenhadas na cor 13 tenham espessura 0,1 no papel. Então, para eu poder controlar a espessura, eu preciso saber o número dessa cor. Por isso que eu não deixei uma cor aleatória, tá? Porque a espessura padrão para mim tava grossa. Eu achei que ela tava grossa, tá? Gisele, Sim. você pode explicar de novo? Eu cheguei a assistir a aula passada e agora você falou de novo, mas eu não estou conseguindo aqui no meu AutoCAD fazer com que no layout as linhas fiquem pretas. Para começar, meu AutoCAD está em inglês, tentei fazer os Certo. mesmos comandos, mas não deu certo. Você pode explicar novamente para ver se eu consigo, por gentileza? Posso sim. Ah, você tá no Mac, né? Isso. Ah, e no Mac é toda diferente a interface. Edit Page Setup, aí mesmo. É assim, todas as coisas são iguais, só que é tudo diferente, mostra tudo diferente, entendeu? As funções são todas as mesmas. Eu não sei se isso aqui interfere, mas eu não tenho essas impressoras PDF aí. Será que Tá, com essas aqui funcionam? DWG não sei, PDF? vamos tentar. Vamos lá. É aí E aí mesmo. aqui eu Aham. marquei em todas essas 5 cores, né? Eu marquei a cor preta Isso, e as espessuras respectivas delas. isso. Tem mais alguma coisa que eu deva mudar aqui? Tá. Põe isso. Peraí. Liga esse item display plot styles aqui. Isso. Eu acho que. Eu acho que precisa também aquele print with plot style. Você pode tentar deixar ligado lá, que eu acho que. Isso. As achuras ficaram bem. Agora você vai ter que. Volta lá no. Isso. Ali você tem que ver os teus cinzas. Vê ali o 9. Tiro esse adaptativo só? Ó, faz o seguinte, da cor 7 em diante, da 7 até a 256, seleciona com Shift todas elas. E ali onde lá em cima onde tá Black, você muda para Use Object Color, lá em cima. Ou seja, para eles usarem a cor. Acho que o adaptativo deve ser o padrão, então deixa. Deixa que não vai. Se a gente não tá mexendo em line type, não tem problema. E aí salva. Isso. Agora dá um regen, entra na viewport. Isso. Só que você tem que entrar dentro da viewport, você não tá na viewport. Dá 2 cliques isso, agora aperta regen. Aí. Tá? Aleluia. Então o que aconteceu? O que estava acontecendo? Todas as tuas cores estavam configuradas para serem plotadas em preto. Por isso que ficava aquele todo pretão, entendeu? O cinza estava como preto, o verde estava como preto. Então, o que a gente fez foi as primeiras cores, elas são plotadas em preto e todas as demais na própria cor do objeto. Tá. Tá? Beleza. Na verdade, é tudo igual. O CAD pro Mac é exatamente igual, só que aparece tudo diferente. Então você demora um tempo para se acostumar. Devagar eu vou aprendendo aqui. Vou vendo como. Aham. Mas dá, é questão de se acostumar mesmo. Põe um pouquinho mais, tá? Ah, legal. Deu para compartilhar. O pessoal viu? Vocês viram, pessoal? Deu para ver a tela do Marcos? Ah, que legal. Legal. Foi boa a experiência. Legal. Tá. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ou alguém tá com alguma dificuldade que queira mostrar? Agora a gente já sabe que dá pra fazer isso, né?